Olá, eu sou a professora Bruna Pinotti Garcia. Eu vou acompanhar vocês no estudo da matéria Direitos Humanos. E nós vamos começar nosso estudo pelo estudo de uma teoria geral dos direitos humanos. E o que é uma teoria geral dos direitos humanos? Bom, teoria geral. Nós vamos trabalhar os principais aspectos que fundamentam a formação dessa área do direito, que são os direitos humanos. Nós vamos trabalhar com questões sobre conceito, premissas filosóficas, finalidade, características, estrutura normativa, vertentes de proteção, enfim, toda essa base que permitiu a formação e que permite o delineamento de uma área conhecida como direitos humanos no âmbito do direito. Começando pela questão conceitual, pessoal. Eu trouxe aqui um conceito. São aqueles inerentes ao homem. Então, direitos humanos são inerentes ao homem. Significa que os direitos humanos não são inerentes a animais ou a vegetais. São inerentes ao homem. E quando uma norma de direitos humanos protege animais ou protege vegetais? Bom, na verdade, está protegendo a questão do meio ambiente. E protegendo o meio ambiente, o que eu protejo? Eu protejo a coletividade. E protegendo a coletividade, eu protejo indiretamente o homem. Na verdade, eu protejo todos os homens que vivem em sociedade. Então, os direitos humanos são voltados à proteção do homem. Não obstante, esses direitos humanos são inerentes ao homem enquanto condição para a sua dignidade. Significa, pessoal, que eles são fundamentos para a dignidade humana. Significa que os direitos humanos permitem a criação de mecanismos, de instrumentos, conferem uma salvaguarda de altíssima relevância para a dignidade do homem. E o que é a dignidade do homem? Gente, a própria palavra já remonta, né? Dignidade, que é um dos principais fundamentos dos direitos humanos, é o sentir-se digno, é ter a sua existência valorizada, é ser tratado igualmente, possuir liberdades e direitos e garantias, você ser respeitado enquanto pessoa humana. Significa que eu proíbo a coisificação do homem. O homem não é coisa, o homem é homem. O homem não tem valor. Os direitos humanos, eles visam proteger a dignidade do homem. Eu não posso valorar o homem pecuniariamente, porque esse valor da dignidade é o valor que cerca toda a existência humana. Então, direitos humanos são aqueles inerentes ao homem enquanto condição. Notem, condição. Sem os direitos humanos não há dignidade. Direitos humanos permitem que a pessoa consiga alcançar a sua dignidade. Condição para a sua dignidade, que usualmente são descritos em documentos internacionais para que sejam mais seguramente garantidos. O que isso quer dizer? Eu quero focar nessa palavra que eu trouxe, pessoal, usualmente. Os direitos humanos usualmente são descritos em documentos internacionais. Significa, Bruna, que direitos humanos só existem quando são garantidos em documentos internacionais? Não, não é bem assim, pessoal. Na verdade, direitos humanos, eles possuem um conceito tão amplo, a densidade normativa desses conceitos é tão baixa, é baixíssima, que nós conseguimos falar em preceitos de direitos humanos, preceitos que repousam na razão comum da humanidade. Aquela ideia ética, aquela ideia de moralidade que no fundo serve de fundamento para o reconhecimento desses próprios direitos humanos. O que racionalmente eu, homem, não posso fazer com o outro homem no exercício dos meus próprios direitos? Quais são os limites? Quais direitos que eu tenho? O que o outro não pode me submeter a? Então, usualmente, eles são descritos em documentos internacionais. Quer dizer que nós vamos ter diversas declarações, diversas convenções, diversos tratados internacionais, pactos. Todas essas espécies de tratados irão trabalhar com o quê? Com a garantia de direitos humanos, seja materialmente, seja formalmente. Como assim formalmente? Criando instrumentos, mecanismos para a proteção desses direitos humanos, percebam? Esses documentos, eles são imprescindíveis para que eu diga que um direito é humano? Por que não? Porque os direitos humanos são considerados direitos inerentes ao homem, em qualquer tempo, universalmente falando. Significa que quando eu declaro um direito humano num documento internacional, eu estou meramente declarando. Eu não precisava que esse direito fosse reconhecido, eu não constituo direito algum, eu estou declarando.
Quando eu declaro é porque algo já existe, aquele direito já existia antes de ser declarado no documento. Garantia em documentos internacionais, portanto, é apenas um instrumento para maior efetividade dos direitos humanos. E nós temos que dizer que, a partir do momento em que, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos que trabalhar com um sistema que mesclasse o positivismo com a questão do justo, então eu mesclo o positivismo, que era a tendência jurídica que vinha antes, e que remonta à segurança jurídica, com a questão do justo, que diz que nenhuma norma pode ser maior do que a ética, do que esse valor do justo inerente ao direito. E eu crio o que hoje nós chamamos de neopositivismo. Notam como tudo está relacionado, correlacionado? Olha só a bagunça que eu fiz, liguei tudo. Por quê? Porque está tudo relacionado, pessoal. Quando eu falo em direitos humanos, eu falo em direitos que são condições para a dignidade do homem. Acima de tudo, eu falo em questões materiais, questões sobre conteúdo de direitos. E aí depois eu digo que esses direitos, normalmente, no sistema atual, são garantidos em tratados internacionais, em instrumentos internacionais de proteção. Por isso eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, na verdade não tanto no tempo, voltar um pouquinho na teoria e trabalhar com a questão das premissas filosóficas dos direitos humanos. Vocês vão encontrar raríssimos autores que dizem que direitos humanos não derivam de lei natural, derivam de contrato. Eu digo, não sigam essa posição. Direitos humanos seguramente, sob o aspecto de conteúdo, de formação filosófica, derivam diretamente da questão de um conceito de lei natural. Ok? E o que é essa lei natural? Lei natural, pessoal, é um conceito que surgiu séculos atrás, aliás, milênios atrás, antes de Cristo. Na filosofia grega já se começou a falar sobre isso. E se diz o seguinte, que existe uma lei que é inerente à humanidade, que repousa num conhecimento comum racional da humanidade, e essa lei ela não depende da norma imposta, e ela deve ser respeitada acima de tudo. Então, se uma pessoa diz que algo é lei e esse algo contraria a lei natural prevalece. O conceito de lei natural foi muito trabalhado na filosofia grega, muito trabalhado também na filosofia cristianista, por Santo Tomás de Aquino. E eu gostaria de contar uma historinha, lembrar algo que todo mundo viu no início da graduação em Direito, não é? Quem lembra da Antígona? Quem fez graduação em Direito com certeza leu Antígona. Por que quem fez graduação em Direito com certeza leu Antígona? Porque é um dos primeiros livros que são indicados para a gente, justamente para que a gente compreenda essa relação, que uma coisa é a lei posta, outra coisa é a lei justa. Então, a lei posta, a lei positiva, ela não pode ser maior do que a lei justa, que é a lei natural. Antígona, a protagonista dessa tragédia grega de Sófocles, entra num conflito direto com o rei Creonte, quando esse rei diz que o seu irmão, por ter traído aquele país, não poderia ser enterrado. E Antígona, ela invoca o direito perante os deuses, ela chama de lei dos deuses, né? Até mesmo por ser uma tragédia grega, mas ela está falando ali de lei natural. Ela remonta esse direito que os deuses garantiram de todo homem ser enterrado com dignidade ao término da sua vida, para ter o seu repouso divino, para ter o seu repouso em paz. Hoje, perante o direito positivo, nós podemos dizer que esse direito que Antígona invocava, o direito à dignidade dos mortos, não é garantido ao morto, mas é garantido à própria família do morto, que quer acreditar que aquele morto fez uma passagem e está descansando em paz. Antígona não estava em paz, sabendo que seu irmão estava às traças em céu aberto, sendo devorado por animais selvagens. Então Antígona vai e enterra seu irmão, contrariando as ordens de Creonte. E Creonte quer mandar matar Antígona por ter descumprido aquela ordem do rei. E a tragédia se desenvolve nesse raciocínio e, ao final, de uma maneira bastante trágica, nós chegamos à conclusão, e o próprio rei Creonte chega à conclusão de que nenhuma lei posta é maior do que a lei natural que repousa no conhecimento comum da humanidade. E é justamente isso que os direitos humanos vão lembrar a gente todos os dias, que existem direitos inerentes ao homem em qualquer lugar e em qualquer tempo na história da humanidade.